Bom, vamos começar a falar de lentes então pela grande angular, né? Vamos abrindo aí a distância focal até fechar bastante. Vou começar pela lente mais aberta que a gente usa na fotografia de paisagem, que é a grande angular. Então, primeira coisa, a gente precisa entender o que é uma lente grande angular. A definição das lentes parte muito do olho humano, né? A criação das lentes para poder trabalhar a fotografia vem também do olho humano. Nosso olho humano ele é considerado como se fosse a lente normal, que a gente chama, que é uma lente de 50 milímetros. Ou seja, nosso olho ele tem um campo de visão limitado aqui e ele tem um zoom que é limitado, né? Não tem zoom na verdade, né? A gente enxerga uma certa distância e ponto. Se você precisar enxergar mais perto, você tem que se locomover. Então essa é a lente que eles criaram para imitar o olho humano, seria a lente 50 milímetros. Então tudo mais ou menos considerado abaixo de 50, e aí eu colocaria na verdade abaixo de 40 ou 35 milímetros, já é considerado uma lente grande angular. Ou seja, ela tem um campo de visão mais aberto, uma distância focal curta. Ela vai pegar mais para os lados e menos para frente. Quer dizer, ela pega tudo para frente, claro, mas ela tem uma limitação em relação a zoom, a distância aqui, né? Ela vai trabalhar muito mais a lateralidade aqui, né? Esse campo de visão mais aberto do que para frente. Então, essa lente que está aqui na minha mão, por exemplo, é uma 1740, ou seja, ela vai de 17 milímetros até 40 milímetros, menos ainda do que a normal, o olho humano. Existem, claro, algumas grandes angulares no mercado que vão de 17 a mais fechado ainda. A Canon, por exemplo, tem uma que é a 18-135, ela faz 18 milímetros e ela vai até 135 milímetros. Já um zoom, uma lente muito versátil, né? Essa aqui é uma lente mais focada na parte mesmo grande angular. Então eu uso muito ela no 17, no 20, eu uso ela bem mais, 24, uso bastante, uso pouco ela no 40, uso muito mais ela mais aberta. Então no mercado você tem lentes que são fixas e lentes que tem um zoom variável. Mesmo sendo uma grande angular, ela também tem um zoom, né? Então essa aqui, por exemplo, é uma 1740, ela é variável, mas você vai encontrar no mercado uma 16mm fixa, ela só é 16mm, tem 17mm fixa, tem 24mm fixa, tem várias lentes com essa milimetragem de forma fixa. Você precisa se movimentar a câmera para trás ou para frente se você quiser mudar o seu enquadramento. A grande vantagem da zoom é que, claro, você facilita ali o seu enquadramento mexendo no zoom, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, até você encontrar o que você está enquadrando direitinho. A desvantagem nesse lado é a qualidade da imagem. Todas as lentes zoom sempre vão ter menos qualidade do que as lentes prime, que eles chamam, que são as fixas. Então, entre uma 1740 zoom e uma 17 fixa, a 17 fixa tem muito mais qualidade. Ela é construída para receber a luz sempre da mesma forma. A 1740, 18-135, qualquer lente de zoom, né, ela precisa de adaptações internas para poder receber a luz de uma forma boa em todas as situações que você colocar de zoom e de diafragma. E aí, claro, você acaba perdendo um pouco de qualidade. É aquele famoso especialista versus generalista, né? O especialista ele é muito bom num assunto só, mas ele é limitado, mas ele é excelente naquele assunto. O generalista, ele é bom em muitos assuntos, mas ele não é especialista em nada. Ele fala bem de muitas coisas, mas não pode se aprofundar. Essa é mais ou menos a comparação entre uma lente fixa e uma lente zoom, mesmo sendo uma zoom grande angular. Qual é a vantagem da grande angular dentro da sua mochila para você ir fazer uma paisagem? A grande angular, ela tem a capacidade de incluir na sua foto elementos que às vezes você nem está enxergando. Muitas vezes eu fiz fotos com grande angular pegando nuvens que estavam aqui em cima, na altura da minha cabeça, e essas nuvens acabam sendo incluídas, né? Ela dá uma certa distorção nas bordas, mas muitas vezes isso vem até de uma forma positiva. Quando você tem essas nuvens, quando você tem um chão muito dramático assim embaixo, você está enquadrando às vezes muito perto do chão e você tem pedras ali, raízes, algumas coisas assim, elementos com bastante textura, a grande angular vai evidenciar tudo que está em volta aqui de você e vai criar uma imagem que muitas vezes as pessoas falam, é montagem, não é real? Ela é real, mas ela é feita com uma grande angular. Ela distorce um pouco aquela realidade ali, mas ela também não está inventando nada, ela está apenas inserindo esses elementos. Por outro lado, tudo que está no centro do seu enquadramento, tudo que está aqui no miolo, acaba se afastando, ela acaba empurrando isso para mais longe do que já está. Então, você às vezes está num cenário muito bonito, uma paisagem muito interessante, você tem a vontade de captar tudo com a grande angular,
e essa foto acaba ficando fraca em termos de poder ali, né? De demonstração de força da natureza, ela fica meio pobre. Você fala, porra, tava tão bonito ali as coisas, mas a foto não correspondeu. Nesses casos, eu posso te garantir, usou a grande angular no momento que não era para usar. Era para usar uma lente mais fechada e escolher o seu plano dentro daquele universo. O que acontece é que a gente sempre tenta fotografar o que a gente está vendo. Só que a nossa cabeça se movimenta o tempo inteiro e a gente acaba criando uma imagem maior do que a gente está enxergando. Porque a gente olha para o lado, vê um pouco aqui das montanhas, olha para cá, vê a cachoeira, olha para cá, vê a floresta, e você acha que está enxergando aquilo tudo, mas na verdade não está. O seu cérebro que está somando aquelas informações, guardando na sua memória, e você está enxergando uma imagem mais aberta que na verdade para o olhar do ser humano não existe. Só uma lente como essa ia fazer essa imagem acontecer, ou uma montagem, uma panorâmica, a gente vai ver em outros vídeos. Quando a gente tem uma grande angular com um valor, né, de distância focal muito baixo, tipo 10 milímetros, 8 milímetros e por aí vai, 12 milímetros, a gente está falando de uma lente que é conhecida como fish eye ou olho de peixe, né? Que ela tem até o primeiro elemento dela bem arredondado. Esse tipo de lente ele consegue pegar um ângulo de visão muito grande mesmo, e acaba distorcendo demais a imagem. Então esse tipo de lente, ela é interessante num primeiro momento, você faz uns efeitos legais e tal, mas na minha opinião acaba cansando. Eu não investiria para fotografia de paisagem numa lente cara, principalmente, que essas lentes não são baratas, numa lente grande angular fish eye, olho de peixe, porque você pode fazer umas brincadeiras no começo, achar legal, mas já já você vai ver que você não vai ter tanto uso assim para ela, vai ser uma situação aqui, uma situação ali, então não é uma lente assim que você vai usar tanto, tão versátil quanto parece. Bom, quando que eu recomendo então você usar uma grande angular? Eu uso a grande angular muito hoje em dia, principalmente quando eu tenho elementos no primeiro plano. Ou seja, existe uma paisagem, mas existe antes, entre o fotógrafo e aquela paisagem de fundo, talvez uma linha de árvores ou algumas pedras, alguma coisa que eu queira incluir para dar uma sensação de que eu estou dentro daquela paisagem. Aí a grande angular é a lente perfeita para isso, porque ela vai incluir isso tudo e vai dar muito valor a esses elementos que estão aqui no primeiro plano. Eles vão ficar até maiores, tudo vai entrar. Tenho muitos exemplos de fotos aí, dá uma olhada nessas fotos. São fotos que tinham um primeiro plano muito proeminente e eu acabei utilizando a grande angular para justamente incluir esse primeiro plano ao invés de tirar ele da minha fotografia. Então quando eu estou numa situação, às vezes de mata fechada e você tem um buraco assim, que você tem uma paisagem bonita, eu prefiro usar uma grande angular e incluir essa mata do que tentar tirar e fazer um zoom lá no infinito. Outra grande vantagem de usar a grande angular nesse tipo de situação é que, como a distância focal dela é curta, né, ela é bem aberta aqui, você consegue trabalhar de forma mais fácil a profundidade de campo, né, que eu já falei bastante aí nos vídeos sobre foco. Então você consegue com mais facilidade colocar em foco o primeiro plano e o segundo plano do que se você tivesse com uma lente zoom. Então você consegue exatamente essa foto que parece que está tudo em foco, sem obviamente fazer empilhamento de foco, que é um outro tema que você faz um pós-processamento, faz 3 fotos com 3 focos em lugares diferentes, processa no Photoshop. Isso a gente vai ver nas aulas de processamento, mas falando de fotografia, onde é uma foto só, a grande angular te permite essa cena, né, com muito foco em tudo. Às vezes você tem a paisagem, ela tá te olhando, tá bonito, mas você fala, pô, eu posso incluir alguma coisa aqui nessa foto para não ficar só essa montanha perdida, ter um primeiro plano, ter alguma coisa aqui, umas pedras, uma mata que tá aqui, uma pessoa, alguma coisa, um animal também. Então a grande angular ela funciona muito bem para esse tipo de situação. Outra característica interessante quando você está usando uma grande angular é você se aproximar mais do tema. Às vezes a gente acaba ficando muito longe das coisas e aí você perde força. Realmente é interessante na fotografia de paisagem você dar força aos elementos. E às vezes você se aproxima do elemento e você dá muito mais força. A grande angular permite que esses objetos cresçam dentro da sua imagem. Então dá uma olhada nesse exemplo, por exemplo, que eu fiz numa ilha, na ilha de Providência, na Colômbia, numa praia. Então tinham essas pedras no primeiro plano ali no chão, eu fiz a foto em pé, pegando as pedras, o mar e essa ilhazinha no fundo. Depois eu resolvi me abaixar e ficar bem perto delas para poder dar mais energia, mais força. Essas fotos foram feitas com a mesma lente, essa 1740 que está aqui comigo, em 17mm, sem zoom. Eu é que cheguei mais perto e me agachei.
Você pode dar uma olhada nesse vídeo, tá no YouTube, tá o link aí na página para você ver isso acontecendo em ação, vida real ali. Enfim, você vai entender exatamente como é que funciona. Vou deixar também na página outros links de outros vídeos onde eu uso muito a grande angular e eu justifico o uso dela, que é uma lente que realmente eu uso bastante. Mas às vezes nos vídeos do YouTube eu nem justifico tanto, eu apenas falo, estou usando essa lente, mas tem alguns vídeos que eu justifico o uso dela, explico por quê, e esses vídeos estão linkados aí na página aqui dessa aula. Outro lugar que se usa muito a grande angular é, claro, na astrofotografia, porque você está fotografando geralmente do chão, baixo, apontando a câmera para o céu. Quem gosta de fazer astrofotografia com paisagem, que é o meu caso, quer sempre enquadrar o céu estrelado com algum plano que tenha na Terra para justamente criar essa relação entre estamos aqui na Terra, é um planeta e o céu estrelado está vindo aqui na minha cabeça. Então, essa relação é muito interessante de criar com a foto, ela causa muito mais impacto, na minha opinião, do que só uma foto do céu estrelado sem nada. E aí com a grande angular, você colocando o tripé bem baixo e ela apontando aqui para frente, para cima, você consegue pegar um pouco de um primeiro plano aqui, né? Um pouco de uma mata, umas árvores, uma casa, alguma coisa que você saiba que está ali, montanhas, né? E logo na sequência, né, no teu enquadramento ali do primeiro terço para cima, o céu estrelado. Ela facilita muito porque ela é bem aberta, 17mm, 16mm, então você consegue pegar muitas estrelas, consegue pegar o céu assim muito potente. Então é uma lente que vale a pena você investir se você está pensando em fazer astrofotografia, né? Pensar numa grande angular, de preferência que tenha um diafragma mais aberto possível, aí, um diafragma aberto 2.8, 1.4. A minha grande angular é f4, né? Ela não é tão aberta quanto poderia ser para astrofotografia. Para paisagem, absolutamente tranquilo, mas para astro ela fica devendo um pouco. Eu me viro como eu posso, mas mesmo assim dá para entregar boas fotos.